Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Agora, uma pergunta. Estes dons milagrosos do Espírito Santo existem hoje em dia? Então, vamos ver. Vamos ver, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 13, abra sua Bíblia. 1 Coríntios. Eu ia fazer um vídeo específico sobre isso. Ainda pretendo fazer para você, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco rápido, mas eu vou fazer um vídeo específico falando só sobre esse trecho aqui. 1 Coríntios capítulo 13, do 8 ao 13, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, aqui nós apresentamos aí Paulo dizendo, afirmando que os dons milagrosos cessariam. A grande questão é, quando cessariam? Ele vai dizer, quando vier o que é perfeito. Agora, o que é esse perfeito, não é? É isso que precisa entender. A chave está aí, tá ok? Mas algumas pessoas, baseados numa interpretação errônea, dizem que os dons milagrosos continuam. Nós vamos dizer, não continuam. E temos razões bíblicas para dizer isto, tá bom? Então, segue aí alguns pensamentos para você refletir. Quando os dons cessarão? Paulo vai dizer, quando vier o que é o perfeito, né? Agora, nós temos que identificar o que é o perfeito nesse trecho, tá bom? Vamos tentar identificar, espero que você consiga. O que é que está em contraste com o perfeito? Você conseguiu notar, né? Notar isso? O que é que está em contraste com o perfeito? Vamos verificar aí, tá bom? É uma pergunta, então vamos ver o que é que está em contraste. Por quê? Porque o perfeito ele está em contraste com o que é em parte. Está tudo no texto, não é? Mas precisa entender o que é isso. Mas o perfeito está em contraste com aquilo que é em parte. Então, vamos ver, vamos olhar, vamos observar. O que foi em parte no primeiro século, não é? Conforme a observação que fizemos aí, no verso 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, se você entender o que é a profecia no Novo Testamento, você já consegue captar a ideia, a mensagem,
a interpretação adequada para esse trecho, tá bom? Porque precisa aqui você interpretar, não tem jeito. Agora, a questão é, a minha interpretação não pode ultrapassar aquilo que foi revelado, tá bom? O que foi em parte? O conhecimento e as profecias da palavra de Deus. Ou seja, não sei se você está conseguindo pegar a ideia. Você deve levar em consideração que o Novo Testamento ainda não existe aí. Não existe. Mas o que existe? Existe em parte, mas não na plenitude. Então, o conhecimento e as profecias da palavra de Deus ainda não foram completadas. Então, o que se conhece é em parte. E aí você entende a necessidade dos dons milagrosos. Tá bom? Vamos continuar. Agora, por quê? Porque antes de existir o Novo Testamento escrito, como nós já dizemos, a revelação de Deus foi somente em parte. Depois, porém, quando o cânon do Novo Testamento foi completado, a revelação de Deus foi completa e perfeita. Se alguém disser que os dons milagrosos continuam daquela maneira, como no primeiro século, automaticamente está dizendo que a palavra de Deus ainda não está completa. Por isso precisa de novas revelações, de novas visões, de novos isso, de novos aquilo. Porém, vale a pena lembrar nesse momento o que Paulo alertou à igreja da Galácia. Alguém lembra? Nós falamos isso várias vezes. Você lembra? Eu não vou ler, mas eu vou citar. Você lembra o que foi que Paulo disse à igreja da Galácia sobre um novo evangelho, um outro evangelho, acréscimos à palavra de Deus? Você lembra? Alguém lembra? Só escreve aí. Ah, eu lembro sim. Aí eu falo o que é. Tá bom? Isso mesmo, tá aqui, ó. Bom, ele admirava-se, isso, que de estarem mudando tão rapidamente. Opa, agora chegou. Ou algo, seja anátema, seja maldito, não é? Isso mesmo. Mesmo que nós ou um anjo dos céus traga um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Isso mesmo. Gálatas capítulo 1, verso 8. Ainda que nós, Paulo escrevendo, eu ou os demais apóstolos, né, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema. Anátema é maldito, não aceite de forma alguma, tá bom? Porque o que nós temos é completo e suficiente, ok? Avançando, vamos avançar, não é? Vamos avançar. Então, nós dizemos aí, o perfeito provavelmente significa o Novo Testamento escrito e depois completado. Os dons milagrosos cessaram por terem cumprido o seu propósito. Agora, observe a ilustração. Olha a ilustração que Paulo dá. A ilustração no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino. Mas quando me tornei homem, desisti das coisas de menino. Olha a ilustração. Então, vamos lá. Paulo está dizendo, olha, a igreja ainda é criança. Ela é criança. Ela precisa de provas para acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Mas vai chegar um tempo em que ela não precisará mais disso. Quando é esse tempo, Paulo? Quando a revelação ela for completada e a edificação das suas vidas vir através da escritura completa e suficiente. Quando você se tornar maduro na fé, você vai reconhecer que não precisa mais.
E quando é que a igreja se tornou madura? Quando a palavra de Deus foi completa e suficiente, tá bom? Até eu uso a ilustração assim, você já andou de bicicleta? Alguém já andou de bicicleta aí? Já? Você começou a andar de bicicleta direto sem rodinha ou com rodinha? A maioria de nós, talvez você é um autodidata de andar de bicicleta, aí você não precisa das rodinhas. Mas, normalmente, quando criança, nós precisamos das rodinhas, não é? Tá bom? Nós temos da rodinha. Até achar o equilíbrio, e aí você, enfim, caminhar sem as rodinhas. Isso representa o quê, na verdade? Que quando você vai crescendo, e vai se tornando mais maduro, equilibrado, aí você desiste das rodinhas, porque você não é mais criança. Não é assim que se diz? Imagina o Edivaldo andando com a bicicleta com rodinha. Você vai dar risada, não vai, não? Eu acho que você ia dar risada de mim. Eu acho. Por quê? Porque não faz sentido, gente. É o que Paulo está dizendo aqui. Os milagres, os dons milagrosos, eram as rodinhas da bicicleta para uma igreja que estava aprendendo a caminhar com Jesus. Mas quando ela teve a palavra completa e ela se tornou madura, ela desistiu das rodinhas. Ou seja, ela não precisava mais das rodinhas ou dos dons milagrosos. O Otário colocou assim, ó. Agora chegou um monte aqui. Deixa eu ler aqui o que você colocou. A Kate colocou aqui. Sobre a Bíblia, estou de rodinha ainda. Ô, Kate, mas eu acho que você está caminhando para a maturidade, que é o mais importante, tá bom? É isso mesmo. Mas eu tenho certeza que chega uma época que você vai dizer, agora eu compreendi certas coisas. Se assim for, eu também estou nas rodinhas ainda, porque eu estou compreendendo todo dia. 2 rodinhas, o Reinaldo, né? Depois uma rodinha, depois alguém acompanhando do lado, isso, depois sozinho. Isso mesmo, Reinaldo. É mais ou menos esse processo mesmo. Muito boa a percepção. O Odair falou, estou com 70 anos e não sei andar de bicicleta. Estou bem mal. A transformação é lenta. Isso mesmo. Mas isso não significa que Deus precisa provar nada para nós, através de milagres. Deus não precisa provar nada para nós. Por quê? Porque a sua palavra é quem nos concede maturidade espiritual. Então, é possível deixar as rodinhas de lado. É possível. Espiritualmente falando, né? Então, a ilustração, gente, pode nos ajudar, olha. Os dons milagrosos, então, nós dizemos, foram dados à igreja na infância dela, para revelar oralmente a vontade de Deus e para inspirar os escritores do Novo Testamento. A igreja adulta e madura, porém, depois de receber a palavra escrita, não precisava mais dos dons milagrosos. É o que nós vemos nas palavras de Jesus, ou dos apóstolos, né? Escrevendo sobre Jesus, em Marcos capítulo 16, do 17 ao 20. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha? Marcos 16, do 17 ao 20. Abra sua Bíblia, para que Deus fale. Diz assim a palavra, olha. Eu vou ler do 15 ao 20. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte
e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Percebeu? Uma boa leitura, não é? Então, note bem que esta passagem não diz: esses sinais serão feitos pelos que creem. Não diz isso. Tem gente que usa essa passagem para dizer, tá vendo? Os milagres, eles continuam. Eles continuam. Por quê? Porque Jesus disse que os sinais acompanhariam, não é? Então, acompanham mesmo, tá bom? Vou voltar aqui, Kate, só para você. Ok? Esse foi o último slide. Então, Jesus disse que os sinais acompanhariam e não que seriam feitos durante toda a existência da igreja. Deu para entender isso? Espero que sim. Ok? Então, o verso 20, ele nos revela o propósito, olha. Os sinais foram feitos e acompanharam a pregação, não é? A pregação dos apóstolos no começo, e mais tarde, pelas pessoas que receberam a imposição das mãos dos apóstolos. E como é que esses sinais nos acompanham hoje? Responde aí, se você tiver... Eu preciso saber, porque se você não estiver entendendo, eu preciso falar mais alguma coisa. Mas diz para mim, olha, eu disse aí, os sinais acompanharam a pregação apostólica no começo, e mais tarde também, com a imposição das mãos pelos apóstolos, acompanharam os irmãos. E como é que nos acompanha hoje? Como é? Alguém gostaria de escrever aí? Opa, o Reinaldo colocou assim: hoje, através do Novo Testamento. Ótimo, tá bom. O testemunho escrito. Oh, que bom, gostei dessa frase. O testemunho escrito na palavra. Isso mesmo, tá bom? Isso mesmo. Ou seja, os milagres nos acompanham e pode produzir fé em nós por meio daquilo que foi completo e registrado no Novo Testamento. Eu estou juntando as duas observações da Cris e do Reinaldo para esta conclusão. Mas eu preciso ler uma escritura que fala sobre isso, para você entender essa questão. Abra em João 20, 30 e 31. Apesar de nós já termos feito isso, mas eu diria que para esse momento é necessário. João 20, 30 e 31. Lembrando que o Evangelho de João, ele foi escrito no final do século I, ou seja, é o último evangelho a ser escrito, tá bom? Ok? Jesus disse a Tomé que ele acreditou porque viu, mas seria mais bem-aventurado aquele que acreditaria por fé, sem ver. Perfeito, Reinaldo, perfeito. Isso é João também, 20, 28 vamos ler o texto completo, aproveitando aí o ensejo, né, do que o Reinaldo escreveu. Vamos ler do 20, do 28 ao 31. João capítulo 20, do 28 ao 31. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes o quê? Estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, como é que nós hoje vamos alimentar a nossa fé em Jesus? Como é que hoje nós vamos nos tornar maduros na fé
em Jesus. Como é? Como é? Através do quê? Espero que você esteja compreendendo. Apesar de nós já termos falado isso, né? Tá bom? Como é que nós vamos produzir fé em nós mesmos? É dizendo, oh Deus, se fizer um milagre, vou crer no Senhor. Oh Deus, faz um milagre na minha... É assim? Será que é desse jeito? Bom, o Odair colocou aqui, através do conhecimento da palavra de Deus. Fechou? Você quer ter mais fé? Leia sobre Jesus. Leia os milagres de Jesus. E creia. E você vai ter mais fé em Jesus. Você sabe quantos milagres João narrou no evangelho dele? Eu falei isso no curso. Alguém lembra? Se você lembra, coloca aí. Quantos milagres João realizou? Isso, então, agora um bocado. 7, 7, 7. Eu não sei se foi de propósito isso, mas 7 é o número que representa a perfeição, algo completo. Olha que beleza, gente. Eu não tô dizendo que foi de propósito. Eu não sei se é por acaso também, né? Eu acredito que não. Mas João narrou 7 milagres. E depois disse, são suficientes. Para quê? Para que você creia em Jesus. E crendo em Jesus, você vai ter vida em seu nome. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus, aleluia. Vamos falar mesmo, tá bom? Porque realmente é maravilhoso. Paulo disse, os dons milagrosos cessariam quando chegasse o perfeito. Essa é a nossa conclusão. E isso nós cremos que é o Novo Testamento revelado, completo, escrito, registrado. Nós não precisamos de mais nada além daquilo que Deus, ele já fez. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a parte 4 da nossa lição e gostaria de incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.